Laudato Si, o renascer da esperança sobre o cuidado da casa comum. Eleito Papa, o Dom Jorge Mário Cardeal Bergoglio escolheu para si o nome de Francisco, que lembra o Santo de Assis, que é exemplo por excelência do cuidado para uma ecologia integral. A inspiração pelo nome Francisco teve a ajuda do amigo Dom Cláudio Cardeal Umes, que estava sentado ao seu lado durante o conclave. Vejamos como isso aconteceu? Olha, foi assim como ele contou aos jornalistas. Alguns dias depois de ter sido eleito Papa, ele teve esse encontro com jornalistas, todos que estavam ali, uns 600 do mundo todo. E ele contou então como é que foi essa sua escolha do nome Francisco, dizendo que eu estava ao lado dele na hora quando os votos de fato indicaram que ele estava eleito. E realmente foi assim como ele contou. Eu abracei, eu beijei no rosto e disse a ele que não se esquecesse dos pobres. Digo, não te esqueças dos pobres. E isso me veio assim espontaneamente na hora, eu não tinha preparado nada disso. Ele disse que isso mexeu muito com a cabeça dele, com o coração dele. Ele se lembrou dos pobres do mundo inteiro e isso, de repente, lhe fez recordar São Francisco de Assis, o santo dos pobres. E isso também fez logo a associação. Ele também, São Francisco, é o homem da paz, e hoje tem tantos conflitos no mundo. É o homem que nos ajuda a entender como preservar a criação e, portanto, também um dos problemas grandes de hoje em dia. E foi aí que eu decidi de me chamar Francisco. Em 18 de junho de 2015, o Papa Francisco surpreendeu o mundo com a carta encíclica Laudato Si, Louvado Seja, sobre o cuidado da casa comum. O título remete ao Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, no qual ele reconhece o reflexo de Deus em tudo que existe. O apelo desta carta encíclica socioambiental é convocar a família humana para uma mudança urgente de estilo de vida na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Vejamos como foi a recepção da Laudato Si entre alguns especialistas. Essa encíclica foi aguardada com muita expectativa, no entendimento de que o Papa exerce não apenas uma liderança espiritual, mas política. E sendo o primeiro Papa Francisco da história, houve a expectativa, portanto, de que ele atendesse ao que se espera do primeiro Papa com esse nome. E que o franciscanismo estivesse presente nessa circular, que é o que significa uma encíclica, que pudesse alcançar o mundo inteiro, trazendo uma mensagem que a Igreja jamais se posicionou de forma tão contundente e tão bem amparada pela ciência, denunciando um grito de alerta em favor da vida e de um planeta que, ao mesmo tempo em que é destruído, depredado e devastado, determina esse modelo de desenvolvimento, a exclusão social, a pobreza e a miséria. Então, essa forma como o Papa na encíclica fez a associação entre a destruição ambiental e a exclusão social foi bem calibrada, muito inspiradora e chegou no momento certo. O Papa, ele falou na encíclica, que é uma peça maravilhosa, ele falou de coisas que são do conhecimento científico presente. Ele não falou nada de possibilidades que ainda precisam ser cientificamente investigadas. Ele falou daquilo que a gente já sabe agora. E ele chamou os homens a tratarem isso com o devido respeito e com a urgência que precisa ter. O mundo está apaixonado pelo Papa Francisco. Todo mundo está fascinado com esse jeito dele, com esse amor que ele transmite para o mundo. E agora, o mundo está também fascinado pela encíclica ecológica do Papa, a Laudato Si. Mas o que pouca gente sabe é que esse é um tema já tradicional da Igreja.
Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI já tinham escrito sobre esse assunto e agora o Papa Francisco faz uma encíclica só sobre isso. Além disso, o que menos gente ainda sabe é que o Estado do Vaticano é o primeiro a zerar no mundo as suas emissões de gás carbônico. Como é que eles fizeram isso? Instalaram painéis solares para não precisar usar energia de outras formas e também criaram uma floresta lá na Hungria que consome gás carbônico na mesma quantidade que o Vaticano ainda libera. Com isso, empata. O que é liberado de gás carbônico pelo Vaticano é consumido e transformado em material vegetal em plantas lá nessa floresta. É uma coisa muito legal e um símbolo para o mundo. Esse documento tão importante que o Papa Francisco coloca em nossas mãos. Esse documento que foi fruto de muitas consultas na comunidade científica, foi nos movimentos sociais, na sociedade. E o Papa Francisco percebeu que era o momento certo de poder, né, dar essa grande contribuição para a humanidade, né, essa casa comum, o nosso planeta Terra, né, essa criação maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos para que pudéssemos cuidar com carinho, com amor. Estimular a leitura dessa carta, estimular o diálogo sobre o meio ambiente e as relações interpessoais, né? Então, tudo isso vem de modo muito positivo para a gente. A encíclica Laudatio Si eu considero assim um marco na história da doutrina social da Igreja, do magistério dos papas. Ela marca como se fosse uma terceira fase do pensamento social da Igreja. A primeira, que começa com Leão XIII em 91, depois a segunda, depois do Concílio Vaticano II, sobretudo com ponto alto na Populorum Progressio, de Paulo VI, e agora essa, Laudatio Si, trazendo esse problema tão importante e central na vida humana hoje, que é a questão da ecologia, a relação com a criação. Sobre a encíclica e como que as comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas estão citadas ali, eu acredito que realmente haja assim, um aprendizado possível dessas comunidades na nossa sociedade. Certamente o Papa viu nessas comunidades uma forma de se ensinar às outras pessoas como que se pode viver da floresta, do mundo, da mãe terra, da água, de forma mais equilibrada e produzir de forma feliz, de forma sustentável. Que a sensibilidade do Papa, como um grande líder da humanidade, para trazer uma mensagem essencial para as pessoas, para que nós tenhamos cuidado com o planeta, que é a nossa morada, com aquelas coisas simples que nós estamos deixando de lado pelo padrão de desenvolvimento econômico. Então foi fundamental, porque ele tem a condição de tocar ao mesmo tempo em pessoas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, em todo o planeta, para uma única ação, que é reverter as nossas ações de degradação. Esse Papa, ele não desmerecendo os outros, mas a gente sente que ele tem um foco diferenciado. Ou pelo menos ele exerce de uma forma que consegue tocar a gente com mais, talvez com mais facilidade ou com uma clareza um pouco maior. Eu, da área ambiental, fico extremamente feliz em saber que existe essa preocupação e que essa preocupação está sendo repassada para diversas pessoas de muitas partes do mundo. A encíclica do Papa vai despertar muita sensibilidade para a questão do meio ambiente. Eu acho que isso é muito importante. Pode se mudar. Isso ele tem uma convicção e diz isso muito firmemente. Para não deixar assim, digamos, vamos ver, mas isso é muito difícil, isso não vai acontecer. Não, ele é muito firme, ele diz, é possível fazê-lo e nós temos que fazê-lo, é urgente fazer a mudança de rota para que o planeta possa ainda ser salvo, ou seja, revertido todo esse processo de devastação ecológica da Terra. Agora vamos ver o primeiro capítulo da encíclica. O que está acontecendo com a nossa casa comum?
com o jesuíta Padre Josafá Carlos de Siqueira, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Biológicas e apaixonado pelo meio ambiente. Acontecendo muitas coisas comprometedoras, tanto para a natureza como para a sociedade, né? Nós temos as mudanças climáticas que nos preocupam, né? Porque isso tem repercussões muito fortes, né? Sobre as pessoas, sobre os ecossistemas, né? Sobre o comportamento de tantos seres vivos, né? Nós temos aí consequências já sendo vivenciadas, né, das mudanças climáticas, os refugiados ecológicos, né? Nós temos as enchentes, nós temos o aumento realmente das catástrofes em escala local, em escala regional e escala mundial. Então, alguma coisa está acontecendo de errado nessa casa que nós temos que corrigir. Nós temos a qualidade de vida na nossa cidade, que está cada vez mais difícil, né, mais complicada. Todos nós, eu, você, tomamos o ônibus, né, usamos o transporte coletivo, né, nós percebemos isso, a diminuição da nossa qualidade de vida, né. Nós temos a biodiversidade também, o número de espécies de extinção tem aumentado no planeta. Todos os países hoje elaboram o livro vermelho das espécies de extinção. O Brasil, na década de 90, tinha 100 e poucas espécies vegetais ameaçadas de extinção. Hoje nós temos mais de 400 espécies, numa escala de tempo tão pequena. Então, isso está errado nessa casa. Nós temos que olhar para essa casa e dizer, essa casa está desordenada. Nós temos que organizar essa casa comum. Nós temos que, para organizar essa casa comum, nós temos que mudar muitas coisas, né? Mudar muitas coisas dentro de nós, mudar muita coisa fora de nós, né? E para isso nós temos que ter a ética. O que é a ética? A ética é a ciência da normatividade, do comportamento, né? A ética nos dá realmente duas coisas importantes, né? Os hábitos e os costumes, né? Então, se nós queremos, né, organizar essa casa comum, se nós queremos realmente dar a nossa contribuição, né, importante, responsável nessa casa comum, nós temos que já mudar muito de nossos hábitos, né? Fazemos muitas coisas que não são boas para o planeta. Por exemplo, usamos muito plásticos, né? Desperdiçamos muita água, consumimos muita energia, né? Não temos uma relação mais proximal com os seres da natureza. Então nós temos que mudar esses hábitos. Eles estão cada vez mais intensificando e comprometendo a casa comum, fazendo com que a sociedade se torne cada vez mais insustentável. Ou seja, a sociedade moderna está fazendo uma experiência no nível local, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Está fazendo uma experiência da chamada insustentabilidade. Ou seja, o que é insustentabilidade? É exatamente a experiência dos limites. Nós estamos partindo para modelos insustentáveis, que num espaço de tempo um pouquinho mais, num futuro mais próximo, nós vamos ter consequência muito séria. E por isso nós temos que arrumar casa agora. Agora é o momento de arrumar casa. Por isso o Papa nos chama a atenção sobre isso em Laudato Si. É preciso de olhar primeiro o que está errado nessa casa. Depois dessa consciência, desse ver, que é tão importante, nós temos que começar a julgar também algumas questões que são importantes e que competem a nós, seres humanos. É importante a gente ter claro que o efeito estufa é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o efeito estufa, ele segura o calor junto à Terra e possibilita o desenvolvimento da vida. Isto é, vem a luz do Sol bate na Terra e volta para o espaço, e aí uma parte desse calor tem os gases que têm a capacidade de reter um pouco esse calor, e aí a vida se desenvolveu na Terra. Esse é um diferencial positivo do nosso planeta e não é em si mesmo ruim. O que acontece é que a atividade industrial,
a queima de combustíveis fósseis e uma série de outras emissões de gases acabou tornando essa camada de gases de efeito estufa muito maior do que ela já era. E com isso ela segura o calor junto à superfície e causa o aquecimento global. Além disso, a gente tem, aqui mora o nosso perigo como brasileiros, a destruição da floresta. Isso é um processo enorme. Por quê? Porque a gente tem que o carbono que está no ar, com a luz do sol e a fotossíntese das árvores na vegetação, esse carbono incorpora e vira tronco, folhas, raízes, né? Por isso é que florestar é tão importante, porque a hora que uma planta, e principalmente uma árvore, está crescendo, ela incorpora o carbono, esse que está criando problema para nós, no corpo da árvore. Isso é muito importante. Por isso é que a discussão das florestas é uma discussão super importante. E tirar a floresta é o fim do mundo. É o fim do mundo mesmo, tanto como expressão, quanto como um comprometimento da nossa sobrevivência. E a mudança do clima, a primeira coisa que ela acarreta é aquilo que a gente chama o acirramento dos eventos climáticos. Ou seja, sempre choveu mais no verão, inverno é mais seco, inverno é mais frio, verão é quente. Isso vai mudar. O verão é quente, então nós vamos ter de 30 graus, quente vai ser 40 graus. Se chove numa chuva enorme em São Paulo, 100 milímetros num dia, que é uma mega chuva, com a mudança do clima vai chover 200 milímetros. Então, é aquilo que a mudança do clima vai tornar os eventos climáticos muito mais intensos. E com isso gera problema para a sociedade humana. Por quê? Porque a vida nossa, o ambiente construído no qual a gente vive, ele foi construído com referências de ocorrências históricas de uma natureza. E agora vai ser outra. A crise hídrica pegou de surpresa a região mais rica do país, né? A região sudeste brasileira é aquela região que concentra maior número de atividades econômicas, de universidades e de população. E, portanto, foi um choque cultural, porque nós estamos acostumados na região sudeste, que é uma região de domínio da floresta atlântica, por isso uma região rica em rios, cachoeiras, em áreas férteis, né, solos férteis para a agricultura. Essa cultura da abundância, né, de que São Paulo, por exemplo, era a terra da garoa, uma cidade com mais de 2.000 rios, hoje enterrados e poluídos ou indisponíveis para as populações, ficaria sem água. Nós crescemos, fomos educados para aquela consciência de que seca era um problema do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro, né, das regiões de Caatinga, e não numa região de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, quando a gente pensa nessa região, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, você pensa em grandes florestas, florestas com cachoeiras, rios abundantes, mas a gente se esqueceu que a própria floresta da Tijuca, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma floresta plantada na época antes da República ainda, no Império, porque o Rio de Janeiro ficou sem água. Os portugueses já perceberam, já sabiam da relação, da importância entre a floresta e a água. A própria Cantareira, em São Paulo, foi construída por ingleses que deixaram ali onde hoje é o Horto Florestal, porque São Paulo também, ainda província de São Paulo, estava já sem água pelo desmatamento, pela formação das cidades. E hoje nós temos que trabalhar para reverter esse processo. A crise hídrica na região sudeste é um alerta de como as nossas ações humanas têm interferido rapidamente nos impactos do clima e as consequências são duras para todos nós.
Neste segundo capítulo, o Papa convida a todos a refletir sobre as convicções da fé, apesar de saber que alguns rejeitam a ideia de um Criador para se chegar a uma consciência ecológica. Ouçamos a reflexão da doutora em Teologia Sistemática Maria Clara Bingemann, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sobre o Evangelho da Criação. Então, o segundo capítulo da encíclica, intitulado O Evangelho da Criação, o Papa chama justamente a atenção para que o problema da ecologia é algo tão complexo, tão fundamental, envolve tantas coordenadas, tantos elementos, né? Porque diz respeito à nossa vida, no que ela tem de mais fundamental, que a ciência não dá conta disso, a ciência exata, né? Então tem que se recorrer à arte, à literatura, à sabedoria dos povos antigos e às religiões. Ele começa falando às religiões, num leque mais aberto. E depois, evidentemente, ele afunila para a religião bíblica, né, para a tradição judaico-cristã e, muito especialmente, o Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que o título do capítulo é o Evangelho da Criação. Então, intitulando assim esse capítulo, o Papa vai apresentar um evangelho, ou seja, uma boa notícia, né? Algo belo, algo bom para as pessoas quando ele recorda a sabedoria bíblica sobre a criação. E ele começa recordando justamente os textos que narram a criação do mundo, a criação do ser humano, e mostra que desde o início a criação é uma bênção, não é algo menor, inferior, decaído, não. A criação do mundo, a natureza, tudo isso é a visibilização do amor que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem entre eles e que transborda como amor real, concreto, fecundo, né? Nesse mundo em que nós vivemos. Então, a criação é realizada e o livro do Gênesis nos mostra aqueles passos todos. Primeiro separa as águas da terra, depois põe os peixes no mar, põe as aves no céu, os astros, né? Tudo isso. E finalmente cria o ser humano, o homem e a mulher. E diz a eles: crescei e dominai a terra. Era a tradução que se fazia do mandato bíblico e se entendeu isso de uma maneira muito ruim, nefasta. O ser humano entendeu isso muitas vezes como ele tendo que ser aquele que tem um desejo soberano sobre a natureza e pode fazer o que quiser, né? Derrubar, extinguir, poluir. Não é verdade. Na verdade, o mandato genesíaco, o mandato do livro do Gênesis com relação à relação do ser humano com a criação, é que o ser humano é chamado a ser o cuidador da criação, o guardião, aquele que tem o cuidado da terra, da natureza, das flores, dos pássaros, dos rios, de tudo aquilo que é o seu meio ambiente, onde ele vive, né? Porque se ele o destrói, ele destrói a si mesmo. Isso é uma das coisas centrais nesse capítulo, me parece. O Papa, recorrendo às fontes bíblicas, ele vai mostrar que a ligação entre humanidade e natureza é indissolúvel. Mexeu na natureza, mexeu no ser humano. Se eu tenho uma atitude predatória com relação à criação, eu vou prejudicar a mim mesmo e as gerações futuras. Meus filhos, meus netos não terão mais água, porque os rios estarão poluídos, porque não haverá mais água potável, porque o aquecimento global terá chegado a um ponto que não haverá mais chuva. Nós já estamos vivendo algumas dessas consequências hoje em dia. Se eu desmato, desfloresto, derrubo todas as árvores, a mesma coisa, né? O calor vai começar a invadir cada vez mais, o clima vai ficar completamente desequilibrado, as geleiras vão derreter, há espécies animais que vão se extinguir, enfim. Né? É todo um desequilíbrio, uma desordem que vai se instaurar na ordem que o Criador fez, né? Justamente o que o relato do Gênesis nos mostra é que no princípio havia o caos e Deus, com a sua palavra e o seu espírito, né, ordena esse caos harmoniosamente. Ele instaura uma bênção e uma harmonia para que aquilo seja a marca da vida.
né? A vida que vem de Deus só pode ser uma vida harmônica, bela, uma vida que cada vez gere mais vida. Então, o pecado é justamente essa interrupção da vida, essa agressão à vida. E a gente entendeu muitas vezes o pecado original de uma maneira errônea, mas isso, graças a Deus, a teologia já superou. O pecado original não significa o ato sexual realizado entre o homem e a mulher, absolutamente, né? Mas o pecado original é se achar Deus, é não aceitar sua condição de criatura. É isso que o Evangelho da Criação nos diz. Nós somos uma criatura amadíssima de Deus, a única criatura com quem Ele faz interlocução direta, a qual Ele conta os seus mistérios e os seus segredos mais caros e queridos, mas todas as outras criaturas também são amadas por Deus. Então, o ser humano não pode ter com essas criaturas uma atitude predatória, agressiva, destrutiva. Pelo contrário, ele tem que cuidar da criação, porque cuidando da criação, ele estará cuidando dele mesmo e daqueles que virão depois dele. O Evangelho de Jesus Cristo segue a linha do Antigo Testamento nesse sentido. Jesus, quando vai falar aos seus contemporâneos, aos seus ouvintes, aos seus discípulos, ele toma vários exemplos para construir suas parábolas que são tirados da criação. E é sempre uma visão positiva da criação que ele traz. Por exemplo, ele compara o reino de Deus às aves do céu e aos lírios do campo, né? Que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Esses lírios tão bonitos que nós temos aqui, aos pássaros do céu, que também nada têm, mas tem tudo, porque o Pai os alimenta. E ele recomenda aos discípulos: deveis ser como os lírios do campo e as aves do céu. Viver confiantes no amor de Deus, que a tudo provê. Não precisa desmatar, cortar árvore, matar bicho, poluir rio, com medo que tem que estocar para se alimentar. Não. Né? Deus deu a criação ao ser humano para que ele a administre e a guarde com recursos suficientes para que o ser humano possa viver em harmonia com essa criação. Tirar dela o seu sustento, mas viver dela, nela e com ela. Isso é, então, o Evangelho da Criação. Ser humano e natureza irmanados, juntos, relacionados, na harmonia que o Criador instaurou desde o princípio. Na existência divina, você tem milhões e milhões de anos para aquele solo se formar, para aquelas espécies se formarem, e você vai acabar aquilo em 12 anos para ficar milionário? Né? Eu acho isso pecado. Eu acho isso pecado. Isso deveria ser enxergado como pecado, como errado. Não pode. Você quer você quer ficar rico com a terra? Tudo bem, mas você tem que deixar uma área para os bichos, para as plantas nativas, para as comunidades tradicionais. Poxa, já destruiu o cerrado inteiro. A gente tem 3% do cerrado preservado em áreas de preservação restritiva, 13% no total. Pô, já destruiu muito. Deixa um pouco, deixa o lobo existir, deixa o pato mergulhão existir, sabe? Deixa essas espécies de plantas existirem. Eles não têm direito à existência também? E deixar o líder indígena ser assassinado, que nem está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul, deixar essa violência, os fazendeiros se armando para ir lá matar indígena em pleno 2015, eu acho isso um absurdo. E o principal, as pessoas. Eu acho que se a gente muda as pessoas, se aquele proprietário de terra ele sabe que vai ser melhor proteger a nascente dele, proteger o rio dele, não só para ele, mas para as pessoas que estão a outra fazenda, que vai voltar a abelha, e que voltando a abelha a soja dele vai produzir mais, o café dele vai produzir mais, o que são os polinizadores, por que a água é importante, por que a folha é importante para manter a fertilidade do solo dele. Se eles soubessem disso, eles não iam degradar. O descaso com que os nossos governantes têm tratado a questão ambiental. Nós tivemos na última década um retrocesso enorme na legislação brasileira que trata do meio ambiente. A mudança do Código Florestal Brasileiro, que era um código de 1965, tratava, portanto, da proteção das florestas, das áreas de preservação permanente, das cidades, da proteção do entorno de nascentes e rios e mananciais, foi desprotegida por conta da ganância humana.
Nós estamos perdendo as nossas florestas num ritmo nunca assistido antes, e as consequências para as populações, sobretudo para as populações menos servidas de serviços de saneamento básico, de recursos econômicos, as comunidades que moram em áreas isoladas, os nossos indígenas que estão sendo desrespeitados pelo Congresso Nacional. Então, todos esses retrocessos, como reverter esses retrocessos e garantir que o capítulo de meio ambiente da Constituição brasileira e aquele que trata dos biomas nacionais, dos patrimônios do Brasil, como a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, as áreas úmidas, as áreas costeiras, não sejam desrespeitados em nome de um modelo de desenvolvimento, de um agronegócio predatório que não reconhece as comunidades. Esse tem sido o maior problema desta década. Vivemos num tempo em que o poder da tecnologia nos coloca diante de uma encruzilhada. Antes, a intervenção humana sobre a natureza tinha a característica de acompanhar e reforçar as possibilidades oferecidas. Mas agora, o que interessa é dominá-la e extrair o máximo possível dela. O padre Josafá Siqueira, neste terceiro capítulo, nos fala sobre a raiz humana da crise ecológica. O Papa diz na encíclica Laudato Si que uma das melhores maneiras de poder tirar esse absolutismo do homem em relação ao domínio arbitrário sobre todas as coisas é colocando mais Deus no lugar. Ou seja, tirando essa visão mais antropocêntrica que ele chama, para criar mais uma visão mais teocêntrica, ou seja, Deus como centro de tudo. Nós vamos tirando Deus da jogada. Isso é péssimo. É por isso que nós temos uma série de consequências hoje. Nós vamos realmente compartimentalizando aquilo que não é para ser compartimentalizado. Não é? Nós temos a visão integradora. Nós temos que compreender a ação de Deus unida com a ação humana, com a ação da natureza. Quando nós vamos tirando, fragmentando essas partes, aí começam a nascer os problemas. Os problemas que nós temos hoje, que está muito bem relatado na encíclica Laudato Si, quando nós perdemos a nossa relação com a natureza, nós vamos também perdendo a nossa relação com o próximo e perdendo a relação com Deus. Daí a importância da gente resgatar neste momento e criticar também algumas coisas que estão erradas dentro dessa casa. Nós vamos criando, por exemplo, uma técnica que todos nós somos fascinados, na verdade, todos nós temos os nossos celulares, que são importantes, Quem não tem um celular? Todos nós temos celular e precisamos dele, para nos comunicarmos, para poder fazer os nossos contatos, Mas nós não podemos ficar presos a essa racionalidade que o Papa chama de tecnocrática. Nós precisamos superar isso. Isso é importante, nos ajuda, mas não resolve os grandes problemas. Não resolve os grandes problemas nossos, humanos, e nem da nossa relação com Deus e com a natureza. Voltando à ideia da tecnocracia, nós precisamos dessa técnica, evidente. Agora, o Papa chama a atenção de que nós não podemos manter a distância dessas duas grandes racionalidades. O que são essas racionalidades? Primeira, racionalidade técnica, que nós somos fascinados, dependemos dela, precisamos dela, ótimo. Agora, não podemos ficar presos só nela, porque a vida humana depende de outras racionalidades. Por exemplo, ele chama a atenção da música, da poesia, da nossa relação com a natureza, porque essa outra racionalidade, que é chamada, tecnicamente, é chamada racionalidade axiológica. O que é axiológica? A racionalidade dos valores. Essa racionalidade dos valores, ela são importantes para nossas realizações humanas. Porque a música, a poesia, o contato com a natureza nos humanizam, nos espiritualizam. E o Papa chama a atenção disso da encíclica. Daí é importante da gente poder quebrar um pouco esse desequilíbrio entre a racionalidade técnica e a racionalidade dos valores. É preciso unir um pouco mais essas diferenças. E nesse sentido, o Papa chama a atenção também de algo que é muito importante,
que é a cultura do descarte. Essa cultura que nós vamos, né, descartando as coisas, né? Quando nós descartamos Deus na nossa vida, nós descartamos também a natureza e descartamos também as pessoas. Isso é muito dramático, né? Quando nós descartamos as pessoas, né, nós vamos realmente tirando a centralidade daquilo que é essencial da vida, né? Porque a vida consiste em saber cuidar da natureza, saber cuidar das pessoas, saber cuidar dos idosos, saber cuidar das crianças. Nós temos que saber cuidar. Esse é o dom que Deus nos deu. A tarefa que nós temos, desse grande dom que nós recebemos da criação, é saber cuidar, né? E nós temos que saber cuidar. Nós não estamos sabendo cuidar. Esse é o grande problema. Temos que voltar a cuidar com carinho, com amor, daquilo que Deus colocou. Porque cada ser da natureza, é uma planta, um animal pequeno, tudo isso revela a imagem do Criador. Tudo isso, diz o Papa, né, isso nos fala também de Deus. Tudo é obra, né, do mesmo Criador. Então nós temos que saber também cuidar. E, sobretudo, né, cuidar da vida vulnerável, da vida frágil. O Papa chama a atenção disso, dentro da encíclica, né? É preciso cuidar da vida frágil e vulnerável do ponto de vista humano e do ponto de vista da natureza. Ora, se uma espécie está ameaçada de extinção, nós temos que saber cuidar para que ela não desapareça. Porque uma espécie, ainda que seja pequena, se ela desaparece da face da terra, é uma presença de Deus a menos. É uma gotinha de transcendência que foi embora, né? Nós temos que saber cuidar. O cuidado, ele é muito influenciado pelos valores e pelos interesses das pessoas, né? Então a gente tem, né, nesse sistema capitalista, uma criação de falsas necessidades. Então, de necessidades artificiais. Então, por que uma pessoa precisa de um celular novo por ano, sendo que isso não é uma necessidade urgente, né? A pessoa deveria manter o celular dela por mais tempo. Fora aquelas obsolescências programadas e perceptivas, né? Influenciando negativamente na sustentabilidade do planeta. Então, nesse sistema que a gente vive, que visa então criar necessidades artificiais, a gente não tem como o planeta sobreviver por muito tempo, né? Porque mesmo criando unidades de conservação, a gente tem as influências políticas, por exemplo, desejando que essas unidades sejam utilizadas para mineração. E aí, para que será utilizado esse minério? É para uma necessidade básica do ser humano ou é para algum uso na falsa necessidade, né? A gente tem que pensar sempre em tudo que a gente consome, em tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente vai falar da reutilização de materiais para fazer uma horta, por exemplo, se a gente faz com garrafa PET, a gente pode pensar que está fazendo aí um impacto positivo. Mas, às vezes, a pessoa que está fazendo plantio numa garrafa PET, ela está tirando aquele peso da consciência dela. Ela está pensando, então eu posso continuar tomando refrigerante como eu sempre tomei e plantar um alface aqui. Então isso não é o modo correto de se pensar, né? A gente tem que pensar na redução dos consumos. Então pensar o que a gente está consumindo e para quê. E pensar também na forma mais adequada de fazer o consumo, né? É melhor consumir um refrigerante ou uma fruta nativa que está sendo produzida no modo adequado e preservando até a água, né? E ajudando agricultores. Então é sempre bom relacionar todas essas coisas. E nós precisamos prestar muita atenção porque está para entrar no Brasil a exploração do gás de xisto. O gás de xisto, que já contaminou áreas e deixou regiões indisponíveis no Texas, nos Estados Unidos, usa para quebrar uma fissura de rochas que estão no subsolo, numa camada muito profunda do subsolo, a água. Eles perfuram o solo e quebram as rochas para explorar o gás com a água e usam tanto produto químico que torna todas essas águas de aquíferos indisponíveis para consumo humano, para a dessedentação de animais, produção de alimentos, envenena-se todas essas águas e não há como descontaminar. E o Brasil está prestes a autorizar a exploração de gás do xisto no Paraná
e no oeste paulista, justamente na região do aquífero Guarani. Isso não pode acontecer, nós precisamos alertar os parlamentares, os governantes e, sobretudo, o governo brasileiro, de que queremos água para as nossas populações, para as atuais e futuras gerações, e não o gás de xisto. Tudo na criação está intimamente relacionado e os problemas atuais requerem um olhar diferente, um olhar integral. O doutor em oceanografia Francisco Borba nos apresenta os elementos para uma ecologia integral, neste 4º capítulo. O capítulo 4 da encíclica nos fala de um conceito muito legal que o Papa Francisco criou, o conceito de ecologia integral. Você já ouviu falar que, para os ecólogos, tudo está interligado, tudo está interconectado. Essa foi uma grande contribuição das questões ecológicas, do estudo do meio ambiente, para a cultura dos nossos tempos, descobrirmos a inter-relação entre todas as coisas. Mas dizer que nós temos que ver todas as coisas com uma visão integral, como o Papa Francisco nos propõe, quer dizer alguma coisa a mais do que simplesmente dizer que tudo está interconectado. O que significa isso a mais? Significa que nós temos que descobrir na natureza, nas pessoas, o sentido último da sua existência. Porque a integralidade significa este sentido último. Significa a capacidade de ligar não só uma coisa com a outra, mas ligar todas as coisas com o sentido último que elas têm. Mas vamos entender melhor isso. Se vocês olham para a nossa vida hoje, nós vamos ver que nós somos pessoas fragmentadas. Em cada lugar que nós vamos, é como se nós tivéssemos uma cara diferente, como nós tivéssemos que ser uma pessoa diferente. Em casa nós somos de um jeito, no trabalho nós somos do outro, quando nós vamos no campo de futebol de um terceiro, no cinema com a namorada, com o namorado. É um mundo de pessoas com diferentes papéis sociais. E esses papéis sociais não estão integrados, eles estão fragmentados. Eles se definem não em função daquilo que nós somos, mas em função daquilo que nós devemos aparecer para o mundo, aparecer para a sociedade, para o patrão, para ganhar dinheiro e assim por diante. Mas a Igreja Católica, o magistério da Igreja, sempre nos disse que nós não podemos ser assim fragmentados. Nós temos que ser sempre íntegros. Íntegros não só no sentido de sermos moralmente bons, como a gente sempre pensa. Íntegros no sentido de nós manifestarmos sempre aquilo que nós somos de verdade, lá no fundo. Por isso, os pensadores católicos, durante todo esse período moderno, o século XX é rico de exemplos, trabalharam sempre afirmando que a pessoa só se realiza na sua unidade, na sua integralidade. Não, ela não pode ser fragmentada. Por exemplo, Jacques Maritain, que foi um grande pensador francês lá do período entre as guerras até os anos 60, 70, Jacques Maritain, ele defendia o humanismo integral. O que era esse humanismo integral? As pessoas pensavam que poderiam fazer um humanismo, criar um mundo mais humano, numa perspectiva muito materialista. Elas negavam a necessidade de espiritualidade, de transcendência, de reconhecimento de Deus para construir a pessoa humana. E Maritain, com seu humanismo integral, vai dizer, não, a integralidade da pessoa exige o reconhecimento da espiritualidade, exige o diálogo com Deus. Depois, nos anos 60, o mundo estava metido numa mentalidade que a gente chama de economicista. Tudo estava a favor do crescimento da economia.
A direita e a esquerda concordavam com isso. O que contava é que a economia crescesse, que os países ficassem mais ricos, mais poderosos, que os ricos ficassem mais ricos, e por aí é que ia se criar o bem comum. O Papa Paulo VI cria o conceito de desenvolvimento humano integral. O que significa isso? Não basta crescer economicamente. É necessário que todas as dimensões da nossa vida, a dimensão afetiva, a dimensão social, a dimensão cultural, intelectual, espiritual, todas elas têm que se desenvolver assim como a dimensão econômica. O desenvolvimento não pode ser só material, tem que ser integral para realmente construir a pessoa humana. Depois, Bento XVI, agora no começo do século XX, na Caritas in Veritate, voltou a falar a mesma coisa. Nós precisamos de um desenvolvimento humano integral. E agora, o Papa Francisco retoma essa ideia de integral, dizendo: nós devemos construir uma ecologia integral. Uma ecologia que não esteja apenas preocupada com a interligação de todas as coisas, mas com a compreensão da integralidade de cada uma delas. Vocês estão vendo que esse esquema está cheio de balões coloridos. Se vocês olharem, existem uns balões esverdeados ou amarelos na parte superior e na lateral à sua direita do esquema. Estes balões referem-se às primeiras preocupações dos ecologistas. O cuidado com os ecossistemas, com as suas fragilidades, com os seus limites. O problema da justiça intergeracional. O que quer dizer esse palavrão? Não é justo que nós usemos todos os recursos do meio ambiente hoje, degrademos os ecossistemas e as futuras gerações fiquem sem poder utilizar, desfrutar, conviver com essa beleza, com esse dom que nos foi dado. A qualidade de vida nas cidades, tudo isso estava na preocupação dos ecologistas desde o começo. Só que com o tempo eles foram percebendo que não adiantava se preocupar só com esses aspectos. Eles tinham que olhar também o problema da sociedade, porque é a sociedade humana que cria os problemas ambientais, não é a natureza que cria os problemas ambientais. E aí eles começaram a se preocupar com aqueles temas que vocês vão encontrar do outro lado do esquema, nos balões azulados, que falam sobre o cuidado com a sociedade, com a organização social, com as instituições internacionais, com a cultura dos povos, com os processos de desenvolvimento econômico e social dos países. Hoje, os ecologistas sabem que tudo isso faz parte da nossa preocupação pelo meio ambiente. Não existe mais uma ecologia natural que não seja preocupada com a ecologia social. Sociedade e natureza andam juntas se a gente quer defender o meio ambiente. Vejam lá no esquema, na parte de baixo, aqueles balões de cor alaranjada e avermelhada. O que o Papa diz ali? Existe não apenas a ecologia que está fora de nós. As leis da natureza não existem só para aquilo que está fora de nós. Existe uma ecologia do homem, que é uma ecologia do nosso corpo, do modo que nós somos. Nós temos que cuidar do nosso organismo, temos que respeitar a nossa natureza. Você não pode comer até ficar doente porque o mercado diz que é gostoso comer as coisas. Você tem que comer coisas que são boas para você, comer de uma forma saudável. Você também não pode pensar na sua sexualidade totalmente desvinculada da sua afetividade, porque o sexo é uma parte do seu corpo físico,
mas que deve estar em harmonia, deve estar interconectada com os seus afetos, a sua psicologia, a sua espiritualidade. Isto é integral. Não é só dizer, está ligado, mas está ligado e deve estar em harmonia para construir o destino bom para você e para as pessoas que estão em volta de você. No espírito de São Francisco de Assis, que amou a natureza, que amou a beleza e que amou os pobres por causa disso, imitando a Cristo, nós podemos hoje ajudar a construir uma ecologia integral que seja boa para a natureza, para os nossos irmãos que mais sofrem e para nós mesmos. O nascimento do Reciclázaro foi, de fato, um embrião de várias cabeças. Não é só do padre José Carlos, mas tem muita gente envolvida. Tem psiquiatra, tem psicólogo, tem dentista, tem assistente social, tem jovens da paróquia São João Maria Vianney, na Lapa, que iam para a igreja e não tinham muito claro como associar fé e compromisso social, fé e meio ambiente. E tinha uma população de rua na frente da igreja gigantesca, uma população, homens e mulheres que viviam na rua constantemente. E o que eu fiz? Eu peguei esse grupo de jovens e tentei e fiz uma aproximação com essa população de rua. Foi catastrófico, porque a população de rua, quando eu chegava, eles mudavam para o outro extremo da praça. Aí eu ia para o outro extremo, eles iam para um outro extremo, e a gente ficava brincando de ping-pong. Reuni todo mundo e falei assim, o que a gente pode fazer? E aí surgiu a ideia de uma assembleia com os próprios moradores da casa, os próprios usuários da casa, os próprios homens e mulheres em situação de rua. Aí fizemos uma assembleia e interessante que 99% tinha uma familiaridade muito grande em catar latinha, em catar papelão, né? Mas de uma maneira muito desarticulada, muito explorada, porque pegavam um papelão, enchiam um caminhão de papelão, iam no comerciante e vendiam por uma garrafinha de pinga, o dinheiro de uma garrafinha de pinga. Exploração aí. As pessoas no começo iam para a missa, achavam extremamente estranho. Como é que numa homilia o padre associa evangelho com meio ambiente? Padre, o senhor está ficando louco. Evangelho com meio ambiente e com reciclagem de ser humano, padre. Que conversa é essa? Ninguém entendia. Eu cheguei a ouvir algumas vezes que eu estava colocando do lado da igreja lixo descartável e lixo humano. Muitas pessoas não conseguiam entender, depois foram entendendo por causa da mudança, da transformação da vida das pessoas, que deixaram de ser homens e mulheres em situação de rua e passaram a gerir o seu próprio negócio e dentro de uma consciência muito ecológica, né? É bonito porque assim, se preocupar com a nossa grande casa, que o Papa Francisco tanto insiste, né? O cuidado com a nossa casa, com a casa comum. Então é assim, a gente fazia todo um trabalho com essa população que eles estavam ao mesmo tempo cuidando desta grande casa e cuidando também deles. A cooperativa, ela é modelo e é exemplo para todas as outras e todos os modos de trabalho. Justamente pela transparência do trabalho dela e por essas questões sustentáveis que eles levam com tanto zelo, né? Muitas pessoas têm o conhecimento do que é reciclável e o que não é e faz essa separação bacana e aqui consegue chegar um material realmente que precisa ser triado. A esteira, ela precisa triar os materiais recicláveis,
Então, os agentes que estão mexendo dentro, em cima da esteira, com todos os materiais, é só o reciclável. Ele não tem a obrigação de separar o que é reciclável e o que é orgânico. E a gente tem que pensar como melhorar a saúde do ser humano e que geralmente impacta no bom uso da natureza, né? Para a saúde de uma pessoa é bem melhor que ela tenha árvores em volta da casa do que um espaço todo impermeabilizado. Então, tudo isso a gente tem que pensar no modo sistêmico. E aí que começa aí pela conversar com o vizinho, com os próximos do transporte público, fazer o uso do transporte público e reduzindo a competitividade entre as pessoas, reduzir o consumo, repensar o consumo, né, o que é útil e o que não é. A contemplação da realidade do planeta que sofre com a degradação ambiental já nos indica a necessidade de uma mudança de rota e sugere algumas linhas de orientação e ações que veremos com o jornalista ambiental André Trigueiro neste 5º capítulo. E, na verdade, o que o Papa está defendendo é uma mudança de cultura, através do diálogo. É uma palavra que ele usa e emprega várias vezes ao longo da encíclica. E o que a gente viu de 72 na Conferência de Estocolmo, Conferência da ONU sobre Ambiente Humano, passando pela Rio 92, primeira Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio +10, que elenca a pobreza como um desafio do mundo, nós vamos percebendo a evolução da consciência, a percepção de que não dá para separar o ambiental do social e como nós não temos mais o direito de errar do que diz respeito a decisões políticas. O Papa é muito severo na crítica formulada aos chefes de Estado, aos dirigentes políticos, que se comprometem por palavras, mas não por atos. A distância que separa o discurso da ação. Então, nesse sentido, sim, essa encíclica é histórica porque ela certamente acelera o processo e cria constrangimento em quem se esmera na retórica do ecologicamente correto e do socialmente justo, mas que não consegue traduzir isso em ações. O ambientalista José Lutzenberger, batizado carinhosamente, apelidado de Lutz pelos gaúchos, imortalizou certa vez num texto muito interessante o analfabetismo ambiental, que é grande nas cidades, porque aqui a gente tem água na torneira, não sabe de onde ela vem. A gente usa o banheiro e não quer saber para onde vai o esgoto. A gente dá um nó no saquinho de lixo e coloca para o porteiro ou para o lixeiro levar embora, não sabe para onde. Então, esse envolvimento se dá a partir do conhecimento sensorial. A gente precisa conhecer para amar e respeitar. O mundo está muito urbano e muito virtualizado. O conhecimento se tornou possível agora através de telas de computador. É um conhecimento virtual, digital. O mundo real tem cheiro, o mundo real tem uma coloração diferenciada quando a gente está no local onde as coisas acontecem, não na tela do computador. Então há um desafio da gente promover alfabetização ambiental, fazendo com que as pessoas se deem conta do risco que os ecossistemas do mundo correm hoje, de falência múltipla, de esgarçamento das condições que permitem a vida, parafraseando Cristo, a vida em abundância, num planeta doente, por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. O desafio dos educadores, dos pedagogos e dos pais de família é promover desde cedo na criança o entendimento de que nós somos os grandes vilões ambientais da atualidade. Se o mundo experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história, essa crise tem o nosso DNA e a nossa digital. Então nós queremos procurar a causa da crise ambiental, basta se olhar no espelho, rever hábitos e comportamentos e perceber a relação, o nexo causal entre o que eu faço no meu dia a dia, como eu me transporto para lá e para cá, o que eu como,
o que eu possuo, que eu julgo ser um bem meu material, minhas posses, meu patrimônio. Tudo que eu tenho eu preciso ter, tudo que eu não tenho e ambiciono ter é necessário possuir, e tudo isso vai nos dando respostas sobre como a sociedade de consumo, e o consumismo é denunciado pelo Papa na encíclica, está por detrás dessa crise. Educação, sugerindo e inspirando uma nova atitude em relação ao planeta. O Brasil tem uma matriz energética limpa, o Brasil é um país que ostenta uma condição ímpar no mundo. Agora, nós estamos sendo severamente castigados pela mudança do ciclo da chuva, que é resultado da mudança climática. Jamais se viu em São Paulo 2 verões consecutivos com tão pouca chuva na maior cidade do Brasil. Jamais se viu isso. E isso determinou a escassez de água doce limpa, o fato dos paulistas e paulistanos estarem tomando água, tomando banho com volume morto. Significa dizer que nós precisamos de outras fontes limpas e renováveis, mas aquela que tem sido alvo de maior investimento são as termoelétricas que usam óleo, carvão e gás. Então nós temos a opção de não ficarmos tão escorados em combustível fóssil daqui para frente. A gente precisa buscar fontes que não sejam apenas hídricas, mas abrir caminho para a energia eólica, que já é uma opção. Aproximadamente 4,5% de toda a energia do Brasil já vem do vento, e o solar, que não pode responder, como hoje, por míseros, desprezíveis 0,01% da matriz energética. O pior ponto de insolação do Brasil é 40% mais interessante do que o ponto de maior insolação na Alemanha. Nós temos um potencial incrível, ainda desprezado, que pode ser um caminho. Solar, eólico, biomassa, estimular etanol e biodiesel, por aí a gente vai bem. O Papa chama o clima de um bem comum. Entretanto, o mercado não percebe o clima como um bem comum. Percebe o clima como uma oportunidade de potencializar lucros e ganhos. Nada contra o capital privado que possa alavancar investimentos na direção que o mundo deseja. Mas a gente precisa, eu acho, ter o reconhecimento de que precisamos fazer mais e melhor na direção de um projeto coletivo de civilização. Precisamos renunciar a interesses muito imediatistas, muito circunstanciais e muito privados, particulares. Nós estamos conversando numa rua, um logradouro público. A pergunta fundamental é: a rua é de todos ou a rua não é de ninguém? Se a rua não é de ninguém, supostamente eu teria o direito de jogar lixo no chão, de não coletar as necessidades fisiológicas dos meus cachorros, etc. Se a rua é de todos, existe um protocolo ético de transitar por um lugar que é coletivo. Nós vivemos sob o império da sociedade de consumo, onde as pessoas se sentem cada vez mais individualistas, egoístas e hedonistas. É preciso corrigir o rumo na direção de uma nova cultura mais generosa, menos imediatista, em que os direitos daqueles que ainda não estão entre nós, grosseiramente chamados de gerações futuras, sejam respeitados. Na lei do inquilinato, isso já é sacramentado. Eu ocupo um imóvel que não é meu. Por contrato, eu devo devolver o imóvel no final do período, como eu encontrei. Do ponto de vista ético, deveria se dar o mesmo. Não temos o direito de entregar esse planeta para gerações futuras em situação pior do que nós encontramos, no mínimo. É importante quando a gente começa a falar sobre saneamento básico, né? A gente tem aqui um sistema de tratamento do efluente da cooperativa. Então, um sistema que reduz o trabalho
em teoria, reduziria o trabalho da Sabesp no tratamento da água, porque grande parte do esgoto bruto ele é digerido então em tanques, tanques onde bactérias que não utilizam oxigênio fazem o tratamento desse esgoto e depois passa por filtro de raízes e evapotranspiração. A gente está aqui na Marginal Tietê. Estamos aqui numa área de APP, então área de preservação permanente, onde toda a água que cai nesse solo, ela deve percolar e ir até o rio, depende todo do relevo da área. Mas essa é uma área essencial que deve ser preservada para a melhoria dos rios. Então é importante a gente sempre relacionar os rios, o jeito que a gente trata as florestas com os rios, né? Então a gente tendo florestas, a gente já melhora a vazão, a qualidade da água, inclusive a disponibilidade para o ser humano. Eu, por exemplo, aprendi a nadar no Rio Tietê. Até os anos 70, todo caipira do interior paulista tinha nas cidades ribeirinhas do Rio Tietê, eu me chamo Ribeiro justamente porque sou filha de morador de beira de rio, nadávamos nesse rio. Meus filhos e, quiçá, meus netos não poderão mais nadar no Rio Tietê. Poluir é muito rápido. Degradar um recurso natural é muito rápido. Em menos de duas décadas, nós matamos um rio de 1.100 quilômetros. O Rio das Bandeiras, que era o Tietê dos paulistas, virou o rio da degradação, marginalizado, retificado e morto, fétido na capital paulista. E nunca mais cidades como Itu, Porto Feliz, Tietê vão poder ter seus filhos pescando, bebendo da água do Tietê, porque por mais que a gente invista em tecnologia e despolua, nossa ação urbana é tão poluente, a carga difusa de poluição é tão grande que no máximo nós conseguiremos utilizar essas águas para usos não nobres, como eram os usos múltiplos. Isso precisa ser combatido e precisa ser revertido. Estamos lutando para que rios que hoje são enquadrados como classe 4 no Brasil, o Brasil tem uma legislação que enquadra os rios, classifica os rios de acordo com os usos da água. E essa classificação varia de 1 a 4. Rio de classe 1 é aquela água nobre, disponibilizada, protegida só para abastecimento humano e ecossistêmico. Classe 2 recebe também não pode receber esgoto tratado e a água também é utilizada para usos múltiplos. Classe 3 recebe efluentes mediante tratamento de esgoto e suas águas podem ser captadas para abastecimento humano, dessedentação de animais a partir de tratamento simplificado. E rio de classe 4 é aquele rio que não serve para nada. As águas ficam indisponíveis, só utilizados para diluir esgoto e gerar energia elétrica. É o caso do Rio Pinheiros, em São Paulo, do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, enfim, de grandes rios que cortam capitais, das nascentes do Rio Iguaçu. Para vocês terem uma ideia, o Rio Iguaçu, que forma as cataratas do Iguaçu, hoje teve seu enquadramento rebaixado para a classe 4. A SOS Mata Atlântica luta no Brasil para que a nossa legislação acabe com rios de classe 4 e nós não tenhamos mais águas indisponíveis pela forma mais perversa de desperdício, que é a poluição das águas. A poluição das águas é responsável no Brasil por mais de 70% das doenças que levam a internações hospitalares e a óbitos. São doenças de veiculação hídrica, hepatite, diarreia, cólera. Doenças simples de se evitar se nós tivéssemos investimentos em saneamento básico. Então, essa é uma luta da SOS Mata Atlântica. Investir em saneamento básico para que a gente tenha rios despoluídos, disponíveis para usos múltiplos das populações. Enfim, o que um indivíduo pode fazer no dia a dia? Em primeiro lugar, é não desperdiçar. Não desperdiçar comida, esse negócio de jogar fora comida, desperdício de comida, desperdício de água, desperdício de energia.
Isso no dia a dia, quando você começa amanhã de manhã já escovando os dentes, fazendo a barba, tomando banho, o que você pode ali de fato economizar e não desperdiçar, portanto. O que você pode fazer quando você senta à mesa para não desperdiçar comida, para não consumir mais do que é necessário consumir, quer dizer, esse nosso superconsumismo é fatal para o planeta. Para a gente poder saber se alguém aumentou a emissão, diminuiu a emissão, quem é que emite, deixa de emitir, existe uma instituição mundial ligada à ONU, e é essa instituição chamada IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, painel intergovernamental da mudança do clima, que estabelece o que é que mede, como é que mede, qual é a metodologia de cálculo que deve ser adotada. Por quê? Para alguém dizer que aumentou a sua emissão, diminuiu a sua emissão, transformou a sua emissão, tem que ter alguma referência certa. O IPCC é quem estabelece essas referências. E o IPCC, ele estabeleceu, na metodologia vigente, que é de 2006, que os setores de emissão, eles vão ser 4. O primeiro setor de emissão são os gases ligados a processos energéticos, chama energia o setor. Então, o processo de produção da energia, seja por hidroelétricas, por termoelétricas, por usinas de tudo que é tipo, processo de produção de energia, ou o processo de extração de petróleo e refino de petróleo ou de gás, ou de qualquer sistema, o processo de combustão, queima de combustível, seja nos veículos, que são chamados as fontes móveis de emissão de poluentes, seja nas indústrias que usam os combustíveis, seja no fogão da nossa casa, que usamos gás natural ou gás liquefeito de petróleo num botijão. Nós estamos emitindo. E tudo isso tem metodologia de cálculo para quantificar o que emite e o que deixa de emitir. O que você pode fazer, em primeiro lugar, é procurar saber onde é que estão esses processos de emissão, por exemplo. Então, todo cidadão hoje em dia já sabe que os combustíveis fósseis dos veículos, por exemplo, eles emitem muito. Então, abandonar os carros e passar a usar o transporte coletivo, ou mesmo a bicicleta, ou até andar a pé para suas atividades diárias, é um processo que o cidadão está colaborando com a minimização das emissões. Você na sua casa, você se descuidava, por exemplo, com o descarte de uma geladeira, de um ar-condicionado, seja cuidadoso e leve o seu produto velho, quebrado, para uma oficina que tem esses equipamentos que puxam esse gás e dão uma destinação controlada para ele. Existem sistemas, o Ministério do Meio Ambiente controla todos esses procedimentos junto, em parceria com a indústria. Então, outra coisa, por exemplo, que você pode fazer, o seu lixo, você pode separar o seu lixo. Aquilo que é reciclável, você está diminuindo a quantidade do lixo que vai para o aterro e no aterro entra num processo de emissão de gases de efeito estufa. Chegamos ao último capítulo, onde a encíclica nos apresenta os passos para uma educação e uma espiritualidade ecológicas. O Papa Francisco tem um estilo de pontificado que é diferente dos seus predecessores. Ele é um Papa eminentemente pastoral, eminentemente prático. Ele fala muito bem, diz coisas lindas, inspiradoras, mas ele quer aterrissar na realidade. Ele quer ajudar as pessoas a botarem em prática aquilo que ele ensina. E ele consegue. É um grande comunicador nesse sentido. Então eu acho que esse 6º capítulo da encíclica, 6º e último, que é o que fecha
essa encíclica tão fantástica, é justamente um capítulo que vai ajudar as pessoas a aplicarem todo esse conteúdo riquíssimo da encíclica na sua vida, criando uma espiritualidade ecológica, né? Então, ele já de saída no capítulo vai dizer tudo isso, toda essa conscientização, essa tomada de consciência da importância da relação harmônica entre ser humano e natureza, de não ser agressivo em relação à criação, tem que gerar uma mudança, uma conversão. E essa conversão tem que começar por uma mudança de estilo de vida. Como é o nosso estilo de vida hoje, nas sociedades modernas, hipermodernas? É um estilo de vida totalmente antiecológico. A gente não sente, a gente pensa que ecologia é só o mico-leão dourado, o boto cor-de-rosa, as grandes reuniões das cumbres das grandes nações, que isso é que é... Não. Também passa pela nossa vida cotidiana, pelos nossos hábitos de consumo, pelos nossos hábitos alimentares, pela nossa maneira de viver, pela nossa relação com a nossa corporeidade, com o nosso corpo, né? Então, essa mudança de estilo de vida me parece que é essencial no sentido de abrir uma nova etapa no avanço do pensamento e da consciência ecológica. Nós vivemos numa sociedade com uma abundância de meios e uma escassez de fins. Nunca tivemos tantos meios, muitíssimos meios. Temos a internet, temos as redes sociais, os celulares cada vez fazem mais coisa, daqui a pouco vão pensar no nosso lugar. Tudo isso está nas nossas mãos. Mas a gente muitas vezes não tem um horizonte largo para onde empregar esses meios todos. E acaba transformando os meios em fins. Então, como transforma os meios em fins, insaciavelmente vamos querendo ter mais e passar para um novo modelo. E tudo que a gente compra tem uma obsolescência muito rápida, né? Comprar é um ato moral, dizia o Papa Bento XVI, diz o Papa Emérito Bento XVI. E é mesmo, né? Comprar por comprar, aumentar o caixa do mercado, é entrar num jogo que nunca mais para e que prejudica os outros seres humanos, evidentemente, porque o dinheiro que nós estamos gastando em coisas absolutamente desnecessárias, supérfluas, que não ajudam em nada a ninguém, vão ser o dinheiro que está faltando na mesa do pobre, o dinheiro que está faltando para alguém que precisa para uma coisa importante e séria, né? Então, me parece que essa mudança de estilo de vida na direção, então, de uma maior sobriedade, né, de uma maior simplicidade de vida é fundamental. Olhar para esse mundo com um olhar reencantado, um olhar contemplativo, um olhar que sabe descobrir a beleza e a prodigalidade que Deus derrama em cada uma das coisas criadas e fazer realmente desse mundo a nossa casa. Como que a gente arruma a nossa casa? Com carinho, com gosto, buscando que cada coisa que tem uma história seja valorizada. Eu gosto muito de fotografias, eu tenho várias fotografias dos meus filhos, dos meus netos, toda a minha casa é cheia disso, então, povoada de presenças, né? Isso é que a gente é chamado a fazer no cuidado da casa comum, pensando sempre que não somos os únicos donos. Toda a humanidade é dona dessa casa comum. Os pobres não têm por que estar exilados das benesses da criação. Eles têm que participar, eles têm que poder usufruir, eles têm que poder gozar, porque se trata de gozar, desfrutar dessa maravilha que está ao nosso alcance. Mas só poderemos fazer isso se os nossos sentidos estiverem livres, abertos, liberados, né? Sóbrios, simples, para poder perceber, então, com o tato, a tessitura das diferentes flores, das diferentes superfícies, com o ouvido, ouvir o gorjeio dos passarinhos, com os olhos, apreciar a beleza das flores, a florada dos ipês, não tem nada mais lindo do que isso. Enfim, e com o gosto, nos alimentarmos das frutas que os pomares dão, mas não para fazê-las, encaixotá-las em em caixa de papelão, que é papelão, para fazer a caixa de papelão teve que derrubar não sei quantas árvores, irresponsavelmente, somente visando o lucro, né?
Então, acho que essa integração, né, entre o ser humano e a natureza é tão séria e tão importante que demanda realmente a construção cada vez mais apurada, cada vez mais refinada de uma espiritualidade ecológica, né? E essa espiritualidade é que vai então nos fazer compreender no dia a dia, na nossa vida, em cada detalhe do nosso cotidiano, que a criação não é uma inimiga a ser conquistada, mas é meio de salvação para nós, né? E é o nosso habitat, é o lugar onde a gente vive. E a gente deve cuidar dela para que a vida seja vida para nós e para todos, né? Eu termino citando um grande místico do século XX, Teilhard de Chardin. Era um grande cientista. Suas descobertas, inclusive, foram muito ousadas para a época. Ele ficou meio de quarentena, né, porque não se sabia até que ponto aquilo podia ser aceito. Hoje é tranquilamente aceito. Mas ele tinha uma visão do universo que é uma maravilha. Para ele, o universo era o ritmo do universo era uma verdadeira Eucaristia. Era o universo inteiro sendo oferecido a Deus continuamente e Deus derramando sobre o universo essas bênçãos, até que ele tem um texto chamado A Missa sobre o Mundo, onde ele vai pegando cada elemento da natureza e integrando no ofertório que ele vai fazer da Eucaristia, e ele como sacerdote depois consagrando tudo isso e comungando com essa natureza. Eu acho que a espiritualidade ecológica tem essa meta, esse objetivo, nos levar a uma comunhão com o ecossistema, com a natureza, com tudo que nos cerca, né? E, estando em comunhão com a natureza, estaremos também em comunhão com os outros seres humanos, nossos semelhantes, que também são chamados a essa comunhão. Então, a nossa casa comum é uma casa de comunhão. Não tem nenhuma restrição, nenhum interdito. E é a essa comunhão universal que nos convida o Papa Francisco com a sua belíssima encíclica Laudato Si. Laudato Si convida toda a humanidade ao senso de urgência e responsabilidade para um novo estilo de vida econômico e socialmente justo, viável e sustentável. O primeiro passo a ser dado é reconhecer que somos consumidores. Mas de que forma ele é realizado? Com excesso ou desperdício? Ou de forma consciente e sustentável? Outro passo é buscar informações sobre o cuidado com a casa comum, fomentar ações sustentáveis, concretas, começando do pequeno que faz grande diferença no dia a dia. Primeiro a gente tem que fazer a mudança em casa. Temos que reciclar, reaproveitar a água. E eu utilizo o meio de transporte público também para ajudar a preservar o meio ambiente. Nós podemos sim melhorar o meio ambiente, que toda a nação, toda a população fizesse o bom, utilizasse a água de chuva, a água de reuso. A questão do aquecimento global, eu acredito que dá sim, a pessoa colaborando, cada um se conscientizando, dá para a gente reverter a situação. Confiemos nas palavras do Papa Francisco. Deus nos dá as forças e as luzes necessárias para prosseguir e não nos deixa sozinhos, porque Ele se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo, radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo pelo qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa, e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, e jucundo, e vigoroso, e forte. Deus é Pai, nos diz Jesus, aos seus olhos tem valor cada ser que Ele criou. Com carinho e amor paterno, cuida até dos passarinhos. Foi Jesus que assim falou, pois amando a natureza descobrimos o sinal que em cada criatura Deus deixou de seu amor. A presença luminosa do mistério de Jesus, desde a origem para sempre, vai guiando a criação, ao final destino em Deus. Deus é Pai, nos diz Jesus, aos seus olhos tem valor cada ser que Ele criou. Com carinho e amor paterno, cuida até dos passarinhos. Foi Jesus que assim falou, pois amando a natureza descobrimos o sinal Que em cada criatura Deus deixou de seu amor. a presença luminosa